Matheus, seja bem-vindo! Minha linda nora, Bianca! Minha netinha mais linda do meu coração! Deixa eu colocar aqui para fixar. Oi, Bia, seja bem-vinda! Gente, eu não consigo fixar. Peraí que eu vou fixar aqui. O gigante dos palcos, né, Matheus? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu abaixar aqui um pouco a música. Matheus, pode mandar a solicitação, tá? Que eu já vou liberar aqui pra você. Deixa eu parar aqui. Gente, eu tentei achar um ângulo aqui, que minha casa a iluminação não tá muito boa, mas eu tentei achar um ângulo aqui pra conseguir ficar melhor. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, seja muito bem-vindo e bem-vinda a entrar na minha casa. Eu sei que eu tô entrando na sua também. Gente, mas a história de vida do Matheus hoje, vocês vão ficar completamente encantadas. Deixa eu liberar o Matheus aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda. Peraí, Matheus, vou te liberar aqui. Por meu fone. Só aguardando agora o Matheus liberar. Gente, olha aqui. Oi, Matheus. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço o convite. Olha, eu vou te contar, eu tava atrás de uma pessoa para poder falar uma história bem impactante como a sua. E aí eu tava subindo a rua, aquele dia que a gente se encontrou, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quem eu convido? Quem que eu encontro na rua? Eu treinando. Meu, ó, vou te falar, Deus não erra, ele não erra. Quando as pessoas têm que se encontrar e falar, pega o Matheus, deixa ele contar a história dele, porque, cara, é uma história maravilhosa, né? Essa live é pra você. Vamos convidar o pessoal do nosso Insta? Peraí, deixa eu mandar aviãozinho pro povo, peraí, só um pouquinho. Segura aí, Matheus. Ok. Vamos convidar a galera. Peraí. Vamos convidar o povo. É que esse horário tem gente também que está trabalhando, mas depois eles vão assistir. Com certeza. Matheus, meu querido, se apresenta. E eu estou muito curiosa para saber sua história. Conta tudo pra gente. Me conta quem é o Matheus. O Matheus, ele é um garoto sonhador que lá nos seus 6 anos de idade já sabia o que queria da vida, né? Sonhava e correr atrás dos seus sonhos, objetivos, e através da dificuldade, da deficiência que ele tem, né? Que eu costumo dizer que eu tenho uma deficiência, a minha aparência mostra a minha deficiência, que é o nanismo, né? Eu estou na segunda categoria do anão. Né? Existem 2 categorias do anão. É o anão mais baixo e o anão que já está um pouco acima da média. Eu estou nessa categoria, né? Que eu tenho 1,46 m de altura. Né? E tem a diferença entre o homem e a mulher, que é considerado um anão. O homem é considerado anão abaixo de 1,40 abaixo, 1,45, e a mulher já é considerada anã abaixo de 1,30. Então, muita gente não sabia disso, né? Eu não sabia. Porque acha que o homem e a mulher têm a mesma diferença, mas não. E também tem a questão dos meus membros inferiores, né? Quem olha para o Matheus vê que ele tem um tronco do tamanho de um adulto normal. Só que as pernas, os braços, a forma um pouco da minha cabeça já é diferente. Certo. Então, essa é a minha deficiência que só existe a deficiência. Para mim, no meu físico, não me impede muita coisa, né? Que durante a live eu vou falar algumas coisas que muita gente pergunta qual que é a minha maior dificuldade por causa da minha estatura. Existem dificuldades, existe. Um exemplo, se alguém mandar eu pegar algo no alto, grande, eu não vou conseguir pegar. Só que
uma escada e um banco vai me ajudar? Sim. Se nesse momento que eu preciso de algo lá no alto, não tivesse a escada e esse banquinho, o que, que eu posso fazer? Eu posso delegar para alguém pegar tal coisa para mim. Então não existe essa limitação. Ah, eu não consigo, É não dá para me importante você fazer. falar isso, Matheus. Entendeu? Então muita gente acha isso. Ah, não consigo, não dá para me fazer. Eu imaginava que eu nunca ia conseguir fazer o que eu faço hoje. Tenho 30 anos, né? São 18 anos no esporte, estou indo para 19 anos no esporte, né? Uhum. Hoje eu sou o primeiro anão no atletismo brasileiro, o primeiro anão no mountain bike brasileiro, Olha que massa. com, Parabéns, viu? com 30 anos. E já são 18 títulos, na verdade são 19 títulos conquistados, que semana passada eu conquistei mais um. Quantos títulos? 19. Parabéns, Matheus. Obrigado. Matheus, Então, que ainda bacana. eu tô só falando dessa área do esporte, Tá. né? É que Então eu sei que você, vou te falar, todo é mundo demais. só vê a área, o esporte, né? Uhum. Só que eu sou palestrante, dou palestra motivacional pelo Brasil e mundo. Já dei 5 palestras fora do Brasil, no 5 continente palestras europeu, fora do Brasil. 5 palestras fora do Brasil. É, você é conhecido como o gigante dos palcos, né? Isso, eu sou conhecido como Gigante dos Palcos. Sou escritor, tenho 4 livros publicados durante esses meus 30 anos, Me fala né? um E pouquinho dos seus futuramente livros. eu tenho 4 livros. O primeiro eu falo sobre a minha biografia, Uhum. né? Que eu falo sobre todas as dificuldades que eu vivi, os problemas do preconceito na infância, na adolescência, os sonhos que eu tive quando eu entrei para o esporte, o que eu queria mesmo alcançar. Eu falo sobre vendas, né? Tem um livro que eu e mais uns amigos lançamos, cada um escreveu um capítulo, 2 capítulos, falando sobre técnicas de venda, o que podemos aprender, porque eu costumo dizer que a vendas é tudo. Eu posso me vender como um produto de superação, você pode se vender É, como uma mãe. Então, cada um sabe o que pode ser vendido. E tem outro livro que eu falo sobre linhas da vida. Eu fui convidado pelo Einstein, pelo Hospital Israelita Albert Einstein, falar sobre esse livro, Linha da Vida. E tem o livro Palestrantes, que foram vários palestrantes que escreveram esse livro falando sobre história que pode inspirar outras pessoas a superar suas limitações, a superar suas dificuldades e conquistar seus resultados. que legal. Ô, Matheus, me fala só um pouquinho. Esse livro, Linha da Vida, dá fala um pouquinho pra gente. O que que ele fala? É sobre o quê? O Linhas da Vida, eu foquei mais falar sobre todos os meus momentos de dificuldades, né? Para você ver que esse livro já não tem mais. Temos que pedir para refazer novos exemplares deles, porque acabou. Como foi feito com o propósito do Einstein, né? Era um Uhum. propósito para dentro do hospital deles. Então já foi rápido a venda deles, tudo, mas o objetivo foi alcançado, né? Que Foi um legal. livro que saiu com 150 páginas, porque eu costumo dizer assim, Mônica, eu aprendi na vida que eu não posso querer publicar milhões de coisas ao mesmo tempo, só que essas milhões de coisas não ter resultado. Então eu mudei, eu falei, eu vou publicar poucas coisas, só que eles vão ter resultados. Então eu venho trabalhando muito em cima disso, publicar poucas coisas com grandes resultados, com grandes objetivos. Legal, legal. Isso é importante mesmo. Ô, Matheus, e me diz uma coisa. Você é morador de Itaquera? Eu sou morador de Guaianazes, vizinho com Ué? Itaquera. Do lado, né? Mas eu costumo dizer assim, eu falei que eu tenho 18 anos no esporte, mas essa é minha casa. Certo. A região Bonifácio, Ah, legal. Virgínia, a Rua 7, que é a da Caixa d'Água, toda essa parte eu tenho lá, que eu treino, é minha casa. Eu costumo dizer que o Bonifácio, essa região toda, Bonifácio é minha casa de treinamento, onde eu comecei há 18 anos treinando lá e continuo treinando hoje na bike lá. Que bacana. E a 11 também, que eu vi você subir na 11, que é minha rua. Não, é isso. A 11 também.
E me fala uma coisa, você teve uma infância com muita dificuldade ou não? Sim, tive por questão do preconceito, né? Porque quando eu já sabia o que eu queria da vida, e eu vou falar um preconceito diferente. Eu Tá. vou falar o preconceito à realidade, só que eu vou falar um preconceito quando você pensa diferente. Uhum. Quando nós pensamos diferente, as pessoas já têm uma visão totalmente diferente nossa. Acha que a gente é doido. Acha que você é maluco porque você pensa diferente. Você enxerga já lá na frente onde você quer estar. Uhum. Não é errado, não é errado. Muita gente fala que é errado a gente pensar muito, que entra aquela questão da ansiedade. Existe a diferença da ansiedade por você querer saber onde você quer almejar os seus sonhos. Sim. Porque se nós não pensarmos, não criar a visão, daqui 10 anos eu vou estar em tal lugar, eu não tenho motivação para sair do lugar onde eu estou hoje. Perfeito. Porque, um exemplo, eu comecei o esporte com 12 anos, hoje eu tenho 30 anos. Se eu não pensasse, quando eu entrei para o esporte, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu quero estar em tal lugar, eu ia ficar dentro do esporte só por diversão. Porque eu coloquei o esporte para mim como uma área profissional. Eu falei, opa, essa área tem como eu me qualificar, tem como eu me preparar. Aí eu falei, vou trabalhar em cima disso. E foi pensando nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu entrei no esporte, vendo que o esporte também poderia trazer um benefício grande para mim. Qual o benefício? Não é benefício questão financeiro, questão de trabalho. Algo que faria eu me superar. Sim. Faria eu me superar porque eu tenho uma limitação, eu tenho uma dificuldade. As pessoas colocam isso já em mim. Já me vê o Matheus diferente. O Matheus tem limitação, o Matheus tem um problema físico. Muitas pessoas normais acham que a pessoa que tem uma deficiência, ela também tem problema mental. Muitas pessoas têm essa visão. Sério? As pessoas têm essa visão? Tem muitas dizem. Um exemplo, eu busco trabalhar muitas coisas na minha área para mudar a forma de pensar. Tem empresas hoje, você com certeza conhece a lei de cota. Uhum. Muitas empresas não aceitam um deficiente físico dentro da empresa. Prefere pagar um salário mínimo, fica em casa, ganha com os benefícios da empresa e não precisa ir na empresa. Uhum. Então, muita gente tem essa visão. E eu, como sou uma pessoa dedicada, disciplinada, sei o que eu quero da vida, então as pessoas começam a olhar assim diferente. Opa, por que você dessa categoria já pensa diferente, já age diferente e outras pessoas não? Aí, a própria categoria, vamos dizer assim, os PCDs, já vê diferença. Ele está pensando diferente, ele está assim diferente. Já começa a criar um preconceito. Porque existe, dentro da nossa categoria de PCD, pessoas com deficiência, que para eles colocaram na mente, nós somos um coitadinho, nós somos a vítima. Então, vamos ficar aqui no grupo de vítimas. Então, eles não pensam, não, eu não sou a vítima. Eu posso crescer onde eu quero, eu posso trabalhar onde eu quero. Só que existe uma diferença do trabalhar. Eu aprendi na vida com a minha mãe, com meus pais. Matheus, esse assunto que você está abordando. Eu aprendi na vida que quando a gente vai querer conquistar um sonho, um objetivo, existe lutas, existe dores, existe muito treinamento, muito preparo. Porque, assim, como eu falei, conquistei semana passada meu 19º título. Que massa. Em 30 anos. Uhum. Então, todo mundo acha, o Matheus teve sorte, o Matheus teve apoio de grandes pessoas, o Matheus existiu atrás dele pessoas importantes. Sim, existiram. Que eu costumo dizer que eu não cheguei sozinho. Uhum. Não chegamos sozinhos em lugar nenhum. Lugar nenhum, Matheus, exatamente. Um exemplo, todo mundo me vê assim lá no Bonifácio, no meu treinamento, vê o Matheus o tempo todo sozinho. Treinando na corrida, treinando na bike. Então, se achar que o Matheus conquistou um título, vai olhar assim, conquistou sozinho. Não. Por trás disso existe fisioterapeutas,
psicólogo, nutricionista, médicos, treinador. Então, existe uma equipe por trás que ninguém vê. Sim. Ninguém vê, olha essa equipe. Então, acho todo mundo, conquistei. E outra, existe no Bonifácio várias subidas. Muitas. E é subida o tempo todo. Então, ninguém vê o preço. Ninguém vê o preço que é pagado diariamente, constante, né? São um exemplo. Eu tô arrumado porque assim que eu sair da live, eu vou pro treino. Uhum. E até te agradeço, porque você foi se reagendando aí para poder bater um papo com a gente, né? Sim, sim. Porque o que eu costumo dizer eu uso a minha vida, a minha história, para inspirar outras pessoas. Eu não gosto de falar assim, eu sou melhor que fulano de tal, eu sou melhor que tal pessoa. Não, eu busco falar. Eu costumo dizer que existem pessoas melhores que eu. E você é uma inspiração para muita gente, viu, Matheus? Inclusive porque... para mim. Sim, eu agradeço. Eu fico feliz quando eu escuto isso de pessoas, no próprio Bonifácio, muita gente me para ainda. Me para, fala, nossa, eu vejo você aqui todo dia. Eu lembro em 2014, onde que eu tive a matéria gravada com o Globo Esporte lá no Bonifácio. Olha que máximo. E muita gente fala, nossa, eu jurava que você corria aqui por saúde. Nunca imaginava que você corria para competir São Silvestre, competir provas. Eu falei, sim, eu competia. Isso é tão importante, Matheus. Conta a diferença. E assim, Mônica, existe uma diferença nas competições, né? Uhum. Eu falei no começo que eu tenho uma deficiência física, né? E a partir do momento que eu entrei para o esporte, em 2012, eu decidi que eu ia para uma categoria normal. Uhum. Não ia para uma categoria com pessoas da minha deficiência, com pessoas do meu tamanho. Na verdade, eu sou o único no esporte com a minha deficiência. Que máximo. Não existe outra pessoa com a minha deficiência fazendo o esporte que eu fiz a corrida e que eu faço hoje o motobike. Não existe. Por isso que eu falei, Matheus, você é uma referência e você tá aí, você dá um baile em muita gente, porque é o que você falou. O importante é você não ter essa limitação na mente, porque é a mente que comanda a parada. Sim, sim. E eu queria saber agora, Matheus, me conta uma coisa. Me fala quando você foi para a África, qual foi a ideia, como que foi, me conta tudo. A outra parte que eu não falei, né, no começo, né? Eu falei que é o Matheus no esporte, eu falei o Matheus no esporte, falei o Matheus na palestra, falei o Matheus como escritor. Também eu tenho um projeto social, porque eu aprendi assim com a minha mãe, com meus pais, que não adianta a gente conquistar o mundo e não entregar para a sociedade o que você aprendeu, né? Eu costumo dizer que eu preciso entregar um pouco que Deus já me abençoou, que eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada. Às vezes, quando as pessoas ouvem o Matheus falar que é abençoado, acha que é questão financeira, questão profissional, status. Não. Eu costumo dizer que a bênção é você acordar todo dia com vida e com saúde. Coisas materiais conquistamos durante a vida. Sim. Cada dia a gente vai batalhando, coisas materiais. E eu sempre tive sonho eu já vinha há anos trabalhando nas áreas sociais, nos bastidores. E eu sempre trabalho nos bastidores. Não gosto de postar muitas coisas com projetos sociais, não gosto, porque não quero demonstrar para as pessoas, estou fazendo isso, só me engrandecendo. Não. Então, eu posto algumas coisas nas minhas redes sociais, falando dos projetos, e fico por trás nos bastidores. E a África era um sonho desde pequeno, desde criança, e eu recebi essa proposta. Eu já vinha trabalhando aqui dentro do Brasil, já tive a oportunidade de ir Amazonas, trabalhar com um projeto lá, no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo e aqui na capital. E eu recebi o convite de ir para a África. Em 2018, final de 2018, eu recebi esse convite. Certo. Aí, quando foi julho de 2019, foi onde que a gente foi para a África. Eu levei uma equipe, né? Fomos para a África, passamos 30 dias lá dentro daquele lindo lugar, que eu tô com saudade já. Tô com muita saudade da África. E assim, eu e minha equipe imaginava que a gente ia lá ajudar as pessoas.
É. A nossa mente estava assim. E Vamos quando lá você para a chegou África lá, ajudar as pessoas. Nós que fomos ajudadas. eu acredito. É Nós que uma fomos aula, não é, ajudados. Matheus? É uma aula, não É é? uma Quando você chega aula. lá, uma aula de E assim, vida. eu mudei, como eu falei sobre visão, pensamentos, eu mudei muitos pensamentos de Uhum. pessoas lá dentro da África. Por uma simples atitude minha. É, me conta. Eu fui o único homem do grupo que viajou daqui do Brasil para a África. O único. Você foi o único Os homens, homem? o único homem restante só mulher. Eu estava no É. grupo só de mulheres. E a sua equipe? Quem era a sua equipe? É o pessoal que trabalha com você? Como que você montou essa equipe? Ah, Tipo, o pessoal que muita gente foi. pergunta isso para mim. Muita gente, como foi que eu montei a equipe? Se eu já tinha selecionado a equipe? Então, Uhum. eu mesmo montei a equipe, eu mesmo estudei todo mundo que iria comigo, né? Tinha algumas pessoas querendo ir comigo, só que pela a forma de pensamento delas, a forma de estrutura mental não permitia ir, porque eu vi que na África, quem não tem estrutura mental não Não consegue aguenta, né? Não aguenta. passar lá. É. Não consegue, porque tem momentos que a situação é crítica, mas vamos dizer assim que 30% do momento foi crítico, os outros 70% foi emoção, aprendizado o tempo todo. Mas a pessoa não aguenta. Se ela não está preparada mentalmente, ela não aguenta. Então eu selecionei, fomos em 3 categorias: atendimento Certo? médico, Uhum. educacional e esporte. Então trabalhamos em 3 categorias. E lá foi as crianças. Quando eu cheguei na África, as Me crianças conta foi quando você chegou lá, isso, me conta. uma, foi uma emoção para nós, né? Porque Nossa, quando você vê assim, no avião anunciando vamos pousar em poucos minutos, e você sai do avião e você olha assim, o eu coração, tô né, no Matheus? continente, É, eu falei, eu tô no continente africano. Daqui a pouco eu vou chegar no local onde a gente vai fazer todo atendimento. Nossa, na rua, porque assim, normalmente as crianças, a comunidade lá, lá eles costumam dizer as, as premissas, né? uhum, As que é cidades que eles falam. E quando a gente chegou lá, as crianças sabiam que era pessoa de fora. sabe? Olha o que a Mirna tá falando, Matheus. Tem esses sonhos de ir pra lá. Quer ver de ver? Ela vai amar. E ela não só vai amar, não vai querer voltar, não. Não vai É querer isso que voltar eu, mais, né? é isso que eu tava com esse pensamento. Na verdade, eu tô com o pensamento de passar um ano lá. Ah, legal. Mas e aí, Matheus, me conta. Aí você chegou lá, Não, chegamos, né? A gente tava é, cansado, que foi é, muito 10 tempo de horas de viagem. voo. Aham. 10 horas de viagem. O fuso horário são 5 horas a mais do nosso. Uhum. Então, você chega cansado, né? Sim. Mala para descarregar. E a primeira coisa eu tinha que fazer a reunião, né? Com o pessoal lá da estrutura da base lá, fazer reunião para os planejamento, montar tudo, a pequena estrutura e para começar o atendimento. Então, o primeiro dia a gente não praticamente fez nada, nada assim no sentido assim de atendimento. Fomos descansar um pouco. Eu nem queria descansar, eu queria aproveitar. Eu acredito. E você ficou quanto Mas tempo aí lá? ficamos 30 dias. Os 30 dias, certo? 30 dias de muito trabalho. Opa. Acordava exatamente 5 horas da manhã, ia É. dormir 11 horas. 11, meia-noite a gente ia dormir. Com muito trabalho. Mas Uhum. assim, as criançadas via eu pequeno, e assim, para as crianças africanas são tudo, eles não têm, é difícil ter pelo assim, né? Uhum. Então, eles olharam para mim, nossa, um rapaz diferente, e eles me colocaram um nome para mim, eles não me chamavam de Mateus, E como eles chamavam? bebê gigante. Bebê gigante. É. Não, era o tempo todo, ó, o bebê gigante, nossa, me abraçava, conversava comigo, e o tempo todo. Eu lembro o Alexandre. O Alexandre foi um dos garotinhos lá que não saíram do pé da equipe. Para a equipe toda foi um momento difícil no último dia da É, despedida. sim. E me fala uma coisa, Ele, Matheus. Antes de você me contar da despedida,
Não, Qual era não, o não, trabalho? Não, a eu não vou despedida falar da da África. despedida ainda, não. Não vou falar da despedida, não. Eu só Isso, por falei favor, dele, segura. porque o Alexandre foi uma pessoa que a gente amou ele, amou. E assim, todo Marcou, dia né, ele de uma estava maneira junto. diferente, né? E E a qual gente ficou foi o seu... sabendo que Ah, a gente ficou sabendo que no período do projeto lá, ele ia completar fazer aniversário. ai, que legal. Ó, deixa eu falar uma coisa. Aqui atrás da minha janela aqui é um estacionamento. Então, se vocês ouvirem abrir garagem, o povo falar, buzinar, eu peço desculpa, mas é porque é o Não preocupa estacionamento. não. Não preocupa Ô, não. ô, Matheus, agora me conta. Aí vocês chegaram lá, qual foi o trabalho de vocês? Como que foi? O que que vocês foram fazer lá? Me conta. O nosso trabalho, o É, objetivo do meu trabalho foi lá a estrutura médica é muito precária, muito é. difícil, estrutura médica, estrutura educacional também é difícil lá. E o esporte é onde que você pode ensinar qualquer pessoa a questão de liderança, Uhum. disciplina, foco, se tornar uma pessoa diferente. Eu falo isso porque eu me tornei essa pessoa. O homem que eu me tornei hoje, o profissional que eu me tornei hoje, eu devo muito ao esporte também, né? Eu Porque o acredito. esporte O esporte salva vidas, né? salva muita vida. Por quê? O que acontece? Exemplos. As pessoas quando vê, eu vou para o esporte e eu vou conquistar uma medalha, conquistar um troféu. A partir do momento que ela quer conquistar, ela vai ter que pagar preço, ser disciplinado, ter foco, saber o que quer. Isso ela vai pegar para ela. É, E sem ela perceber, ela está agindo, usando esses valores do esporte no dia a dia dela, na área profissional, no pessoal dela, ela vai estar usando. Então, isso, exatamente. eu falei, o esporte a gente tem que ir. E na educação, Valorizar, né, o esporte. o esporte tem que ser muito valorizado. E na Sim. educação, lá na África, a gente fez o atendimento reforço Uhum. com as crianças e Na com os escola? professores também, na escola. Ah, E legal. reformamos a escola deles, que estava bem ruim. Uhum. E eu consegui umas doações e a gente conseguiu reformar a escola. Então, tinha duas turmas, de Que manhã e à legal. tarde. Ah, A gente fazia o reforço. E o atendimento médico, atendimento fisioterapeuta, infectologista, toda essa parte. Foi um trabalho cansativo, porque eu sou uma pessoa que fala a real, fala a verdade, não posso falar que foi um trabalho maravilhoso, sim. Só que foi muito cansativo. Por isso que eu falei, eu escolhi a equipe que eu sabia que a equipe ia a trabalhar dedo, né? 100%. Você escolheu a dedo, né? Como você falou, já vi Porque, antes a mentalidade de cada um, quem sim, aguentaria, quem não aguentaria. Mas, ô Matheus, chegar lá, assim como em várias regiões de qualquer periferia, de qualquer país, é doído, não é? mas O tem que uma se coisa vê, né? que eu costumo dizer hoje, que eu posso dizer isso, né? Porque eu vivi um Uhum. mês dentro da África. Sim. A África é muita coisa que a mídia fala, mas não é. É mesmo, Matheus. É. A Como que, África é por muita exemplo, coisa. assim, que que você tinha uma visão e chegou lá era outra? Quando se fala da África, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muito triste, não é? De muita dificuldade, Sim, muito sofrimento. sim. E aí Só que você a chegou África, lá, só que a África eu aprendi uma coisa. Não só aprendi, como eu conheci. viu com seus próprios olhos, né? Eu conheci meu verdadeiro amor lá. Me conta. As crianças. As crianças não estão te dando carinho, atenção por coisas materiais. Elas não estão É, preocupadas com o que você trouxe de material. Estão preocupadas que é só sua atenção. Coisa é. material. E Quer assim um são as exemplo? crianças, né? E Sim, assim são as sim. crianças. É, Quer um exemplo? me conta. A gente fez o aniversário do Alexandre. No É, aniversário do Alexandre, a gente tomou um tapa na cara, a equipe toda. por quê? A equipe toda tomou um tapa na cara Quantos pela aninhos atitude ele que ele fez? fez. Quantos aninhos? Ele fez 11, 11. Ah, e 11 me anos. conta a atitude dele que... A gente fez bolo e uma das meninas tinha marshmallow. Elas levaram marshmallow para comer.
sabe? Aham. E ela falou, nossa, dá pra gente usar o marshmallow pro aniversário, vamos usar. E como a gente já estava convivendo com ele o tempo todo, na brincadeira do bolo, de cantar o parabéns, todo mundo começou. Agora a gente vai saber quem ele gostou mais. É. Porque a gente começou a perguntar, Alexandre, para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo? Hum. As brincadeiras normais, né, do parabéns. Isso. Ah, Aí a gente olhava um pro outro. Para quem recebeu o primeiro pedaço de bolo, é o que ele gostou mais. Aí a gente certo. brincando, brincando. Quando ele falou, todo mundo olhou para a cara do outro e só baixou a cabeça. E eu falei, que tapa na cara a gente tomou O que agora. que ele falou, Matheus? Tipo aqui é o bolo. Ele pegou o bolo na mão. Uhum. Pegou essa parte aqui e trouxe para ele, assim, ó. Uhum. Como abraçou para ele. E disse as seguintes palavras. Esse bolo vai para minha irmãzinha que está internada no hospital. Nossa. Ele acabou com nós nessa frase. Aí a gente vê o valor. É, e você conheceu a aí irmãzinha dele também ou não? conhecemos. Conheceu? Eu conheci a irmã dele e conheci a avó dele. Uhum. Ele foi deixado pelos pais dele. Ele foi deixado pelos pais. Lá você vê muito isso, o abandono. E lá Você vê a muito. maioria das pessoas tem muitos filhos, Matheus? Tem. Tem, né? Tem muitos filhos e uns não conseguem suportar os filhos, suportar assim o nascimento, essas coisas, prefere abandonar. A gente conheceu uma criança que foi abandonada aos 9 meses na frente do orfanato, deixaram a criança na frente do orfanato. Então, por isso que eu falo, para ir para lá tem que ter uma estrutura mental Senão mesmo, senão não aguenta. porque a pessoa não aguenta, a Não pessoa aguenta. olha, você vê situação bem difícil. Um exemplo, tem um lado, eu estava um mês depois do ciclone que teve na África. Lembra o ciclone que Sim, teve? sim. A gente estava um mês lá Nossa. e tinha situações bem difíceis, E o que que você né? guardou no seu coração? Claro que um pouquinho você já falou, mas dessa experiência da África, que você hoje você fala, cara, você volta outra pessoa, né? Com outros Sim. Ah, sentimentos, outra visão de mundo. E o o que 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 eu guardei, o que eu enriqueceu assim costumo no seu dizer, coração? o, o que eu sempre fiz na vida, ajudar o próximo. A Uhum. África ainda me ensinou mais ainda que os trabalhos que eu faço com estender a mão para o próximo, eu não posso desistir, não posso parar, mesmo que às vezes é cansativo, é estressante, que eu posso dizer isso, porque Mas às é vezes é verdade. muito estressante. É. E às vezes você é criticado por isso, porque Uhum. se eu falar para você que eu fui criticado com a minha ida para a África, eu fui criticado, isso foi normal, que Eu acredito, Matheus. porque as pessoas hoje existe aquela questão, quem não faz ainda reclama, É, 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 a sabe? a Quem não gente sabe faz muito ainda bem como reclama. funciona. Mas ontem eu fiz a live com o Oscar também está aqui presente, que é um querido, e a gente falou justamente sobre isso. A nossa missão nesse mundo é ajudar o próximo. A nossa missão Sim. nesse mundo é isso. Seja fazendo desse tamanho, pequenas coisas, mas a gente precisa estender a mão e ajudar. Porque você sabe coisas que eu não sei. E vice-versa, assim, a Sim. gente está nessa vida um para ajudar o outro. Uhum. É que nem Não na é? África, um exemplo. Eu aprendi muitas coisas com as crianças, com as pessoas lá. A cultura deles lá é diferente. Uma coisa que eu fui numa comunidade lá É. que quando eu estou nos lugares fora do Brasil, eu busco aprender a linguagem deles o mais rápido possível, um pouco, né? Que você não consegue, porque desde a África fala o português lá, o português de Portugal, não o brasileiro. Só Uhum. que quando você sai do centro e você vai para as comunidades, já tem um dialeto de cada É o comunidade. dialeto, é. É Tá? uma Um mistura do exemplo. francês com português, né? Isso. É uma Eu tenho mistura. 30 anos. Eu tenho Uhum. 30 anos. A É África, muito jovem. a África, Moçambique, que a gente ficou, é como se fosse São Paulo há 40, 45 anos atrás. Uau! É como se fosse São Paulo. Então você vê Uhum. a diferença.
É. Mudança, são muitas coisas. Tem coisa que você olha assim, nossa, existe a questão de corrupção lá também, existe isso. Você vê mais. Se você olhar coisas diferentes, um exemplo, tem coisa lá que dá para ensinar um empreendedorismo. Tem famílias que vivem lá da horta. Certo. Viram que no quintal deles era um quintal fértil, plantio, falando, vamos fazer horta. Então, vive da horta. Então, tem coisa lá que é um aprendizado muito, muito ensinante. Um exemplo, a gente andava 15 quilômetros por dia. Andava Nossa. 15 quilômetros por dia. E não era andar no asfalto, É. era a terra, sabe? Aquela Terra. Uhum. areia. Eu mesmo, eu tive que tomar uma semana de inalação quando eu voltei para o Brasil. Por causa que o meu pulmão estava manchado, por causa do pó. Você respira pó o tempo todo. O tempo Mas todo. isso para mim não foi uma dificuldade. Isso para mim, você via. Às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, cansado. Só de Uhum. você lembrar que daqui a pouco você ia ver aqueles sorrisos, Já faz toda a o diferença. cansaço sumia. É. Agora, uma coisa que ficou mais ainda na minha mente, que eu falo para os brasileiros, que a gente tem que aprender muito com eles, Uhum. pontualidade, respeito. Escola. Imagina, você pegar 300 crianças, consegue administrar 300 crianças É, não quietinhas? é brincadeira, não. Não é Não é. brincadeira. Não. As crianças entravam na sala, antes de entrarem na sala. Uhum. Banheiro, tomar água, lavar as mãos. Entrava na sala. Sabe Uhum. quando ela saía da sala? Hum. Quando era o horário de ir embora. Nossa. Então E não existia aquela quanto tempo que era lá as aulas de aula no dia? 3 horas. Três Três horas e horas? meia. Mas é enriquecedor, né, Matheus, passar por essas experiências assim. Você Não, e tem para uma eles, bagagem. eles falam assim, a gente tem 3 horas de aprendizado, então a gente vai aproveitar o máximo dessas 3 horas. A gente não Uhum. pode perder. Então, você vê assim os professores lá com pensamento totalmente diferente, querer crescer na vida, querer ter uma vida melhor para poder ajudar A região a deles, né? família, a A região. família. Não, não existe, para eles não existe isso, a individualidade, para eles não existe. Eles são muito assim, conjunto. Que importante Eles você são falar sobre conjunto. isso, porque é o que a gente costuma falar, né? Você quer chegar sozinho a algum lugar, você vai até chegar, mas vai demorar muito mais. E tudo que a Sim. gente faz em conjunto, tudo que a gente faz um dando a mão pro outro, você chega muito mais rápido. E outra, a troca de informações, que nem eu tô aqui com você, batendo um papo, e tem pessoas aqui com a gente participando. O que a gente aprende aqui, essa troca, é maravilhosa, é enriquecedora, é para sua bagagem. E a gente precisa muito reforçar sobre isso, a importância de um estender a mão para o outro. Esse é o Sim. segredo da vida, é um ajudar o outro. É assim que a gente consegue melhorar a nossa casa, a nossa vida, a nossa região, né? Vai para o nosso bairro, e assim você vai estendendo. Mas é maravilhoso. Ô, Matheus, eu tô ficando assim, ó, encantada com a sua história. Eu queria que você me falasse sobre a ideia que você teve de criar o seu instituto. Então, a ideia, porque assim, meus pais, meus irmãos, a gente sempre ajudou as pessoas. Uhum. Só que uns anos atrás a gente ajudava em questão datas comemorativas, né? Então, se Dia das vinha Dia das Crianças, Mães, Dia das Natal. Crianças, Natal, alguma data comemorativa, a gente fazia as campanhas que hoje a maioria faz, né? Nas datas Uhum. comemorativas. Só que em 2010 eu tive uma perda na família, né? Que foi a minha mãe, falecimento da minha mãe, né? A gente continuou trabalhando os projetos, tudo, e fazendo o mesmo trabalho, não paramos. Uhum. Só que quando veio entre 2016 e 2017, ficou na minha cabeça. Eu não posso fazer isso só em datas comemorativas, porque as pessoas não estão precisando só em datas comemorativas, elas estão É. precisando o tempo todo. Eu falei, vou criar o instituto. Ainda estou no trabalho de desenvolver o local futuramente, né? Um local. E com certeza vai ser entre Guaianazes e Itaquera, porque é o local onde eu vivi, nasci, fui criado, e é onde está a minha história. Porque não adianta eu ir, vou lá para o centro,
não é minha história. Um É. exemplo, quando eu gravei a entrevista com a Rede Globo, eles queriam perguntar para mim, você quer ir para o Ibirapuera? Eu falei, não, o Ibirapuera não é onde eu treino. Eu quero mostrar a realidade no Bonifácio, o local onde eu treino, onde as pessoas me veem treinando. É a Então, minha história, existe como isso, você é a minha falou, é o história. local que tem a minha história. Então, aí eu criei o instituto, é um instituto que essa visão do instituto é minha, não é visão de ninguém, não é pensamento que outras pessoas colocou. Muita gente me pergunta, você tem apoio do governo? Não tenho apoio do governo e não quero o apoio do governo. Uhum. Muita gente fala, mas você tem direito do governo. Sim, eu tenho direito, mas eu não quero nada política assim, envolvida com o Instituto. O Uhum. Instituto é uma forma, é um projeto social, sem fins lucrativos. Eu tenho uma empresa é minha empresa das palestras e do esporte, e uma parte do que eu ganho na empresa vai direcionado para o Instituto, uma Legal. parte sempre. E sempre ao mês, um exemplo, dezembro, eu fiz um projeto, eu viajei 5 dias pedalando e consegui arrecadar quase 1 tonelada de alimento para distribuir em cestas básicas para o pessoal do final de Uau! ano e Ah. Natal. Agora mesmo vou começar de novo essa campanha, estou começando de novo essa campanha, vou pedalar, vou viajar pedalando para arrecadar, Matheus, eu vou para te contar um distribuir. segredo. Eu não sei andar direito de bicicleta. É Meu só Deus! aprender. Toda vez que eu tento andar de bicicleta, eu vou te falar, eu quase fui atropelada. E aí eu já evito, falo, não, peraí. Mas eu É acho do questão de máximo. preparo. É questão Preparo de e preparo e treinamento. treino. A gente Então, todo mundo é treinável, né, Matheus? sim, sim, Ó, e olha que tudo se bacana, faz com entrou o treino. Wesley aqui também. O Wesley também, cara, esse cara também tem uma história tão bacana. Ele é do Muay Thai. Muay Thai que fala, né? E também é Sim. super bacana. O Wesley, olha que legal a história do Matheus. Manda bala, Matheus. Fala do seu instituto Então, e o que faz o seu instituto. o Instituto, ele trabalha nessas 3 áreas, como eu falei da África, o esporte, Aham, a educação e médico. Então, legal. cada área, eu cuido de tudo. É Uhum. muito trabalho. Como eu falei, eu ainda não tenho local específico, não tenho uma base, que eu Por estou enquanto. trabalhando para criar essa base. Certo. Mas quando eu vejo assim, vou fazer um trabalho, tipo assim, uma feira de saúde. Vamos fazer uma feira de saúde. Nessa feira de saúde, o que a gente vai precisar? Ah, Hum. vão precisar de médicos, infectologista, ginecologista, clínico médico, dermatologista. Então, eu vou atrás dessa minha equipe. Vamos fazer a feira de saúde das 8 da manhã até as 2 da tarde em tal região. A gente monta a Ah, estrutura e legal. leva essa E região. leva Ah, a equipe. isso. Vamos fazer um atendimento só de dentista. Converse com É meus tão, é amigos tão, dentistas, tudo. é uma necessidade tão importante também, dentista. Eu vejo que é uma das maiores necessidades. Claro, né? Sim. Tudo relacionado à saúde. Porque dentista, a maioria das pessoas não consegue pagar, não é? Uhum. E dente, como, né? É o cartão de visita. Então, essa área eu acho que tem uma, uma necessidade maior. Sim, bastante. Precisa focar nessa área bem, bem firme, Não, assim, sabe? e para você ver, quando se fala um projeto social com um dentista, não dá para me chegar e falar assim, vou marcar para a semana que vem uma feira de Não saúde só de dá, eu dentista. sei que Porque não. as equipes de dentista já têm uma agenda lotada. É. Né? Eu sou uma pessoa muito planejada, muito, Uhum. muito planejada, pontual, sou muito chato, né? As pessoas Ó, você costumam viu que olhar eu assim, comecei a live às 15 horas certinho. Sou eu sou pontual. assim, um exemplo, se eu marco com você para uma reunião assim, presencial, vamos almoçar no shopping Itaquera às 2 horas da tarde. Tenha certeza que 1h20 eu já estou pelo shopping. Esse é o meu jeito, não é ninguém que fala, Uhum. esse é o meu jeito. Então, eu sou muito comprometido com o que eu faço, com tudo. Não existe, vou fazer de qualquer jeito. Para mim eu preciso ser desse jeito, fazer Já que é disso, para porque fazer, vamos tem fazer que ser com direito. excelência, É, com né? excelência. Então, e o Instituto é isso. Quando a gente foi para a África, levamos a equipe que necessitava. Então, eu busco fazer uma logística, né? Um Uhum. planejamento. Eu costumo dizer o brief, né? Fazemos estudo do que vai precisar para aquele atendimento. Aí a gente faz o atendimento.
E eu tenho a equipe médica do Einstein, né, que cuida da parte, tem um médico responsável com a estrutura médica, tem uma amiga minha que é pós-graduada, ela é responsável para a parte da educação. Então, foi tudo eu que escolhi a mão, a dedo, não foi, fulano de tal pode levar, não. É eu que escolho a dedo, porque Isso é tão importante. eu não quero trabalho assim, problemas. E nem meia boca, né, Matheus? Nem meia Ser a boca. perfeição, né? E outra, quando as pessoas querem ir comigo, um exemplo, vai para a África, as pessoas querem ir comigo, eu sei quem quer ir para trabalhar e eu sei quem quer ir só para aproveitar o momento. Sabe? Exatamente. Quer aproveitar, sair ganhando em cima. Ganhar em cima assim, vou para lá, vou se divertir. Não. Para mim vai ter que ir muita coisa. Então, esse é o jeito do Matheus. E é tão importante isso. Matheus, a primeira vez que eu comecei a te acompanhar, que eu vi sua história, fiquei, como eu já te falei hoje, né? Fiquei encantada, encantada. Eu falei, eu preciso que o Matheus fale isso para as pessoas. Para que mais pessoas conheçam o Matheus. Eu sei que muita gente te conhece. Mas, cara, é de um valor, assim, eu vou te falar. E Deus também te escolheu a dedo. Ele sabia, ele falou, eu vou colocar o Matheus lá embaixo, porque ele vai me ajudar lá embaixo. Ele vai fazer muita e muita diferença. E é sensacional. É importante também o que você falou no começo. A limitação, ela está na mente. Se na sua mente você acha que você não consegue, que você não vai, e que não dá, e que se começar com essas coisas, realmente não consegue mesmo. Só que se na sua mente você compreender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, você começa a virar essa chavinha e falar, cara, deixa eu descer nesse mundão e deixar minha marca. Sim, com certeza. Isso que você faz, porque aonde você vai, você põe sua sementinha ali, ó. Entendeu? Aonde você vai, o Matheus apareceu no meu Instagram, apareceu aqui, eu falei, opa, é a sementinha. Sim, eu costumo dizer que os nossos valores, né? Um exemplo, eu vou falar o Matheus. Muita gente fala, Matheus, não dá, eu sou pobre. O pobre, eu costumo dizer que existe, desculpa a palavra, existe o pobre aqui, ó, mental. Não é a questão financeira. A questão financeira é a forma de trabalhar, a forma de agir. Porque o financeiro o seu financeiro só vai sair a forma que você está trabalhando. O financeiro é resultado do como você está trabalhando, como você está pensando e como você está agindo. Né? Porque, um exemplo, jovens vão ver essa live, eu vou falar uma coisa. Matheus, não tenho tempo para fazer tal coisa. Ok, não tem tempo. Mas tem tempo para... Deixa eu desativar aqui os comentários, Matheus, para ficar melhor o seu rosto. Eu já ativo de novo, pode falar. Um exemplo, todo mundo fala assim, eu já ouvi pessoas falando assim, Matheus, você veio de uma família bem de vida. Você veio de uma estrutura boa. Falei, não vim de uma família bem de vida. Vim de uma família simples. E a gente passou fome, dificuldade. Só que a mentalidade da minha mãe me ensinou. A minha mãe foi exemplo. E ainda. E assim, quando a gente pensa diferente, como a gente age diferente, o tempo é tudo na vida de qualquer ser humano. Só vai saber ter resultado quem sabe gastar o tempo certo, com as coisas certas. O que vai trazer valor? 1 hora de videogame ou 1 hora de livro? Eu amo esse cara aí, viu? Meu, ele Tony é demais, Robbins. ele é demais, ele é demais. Antônio Robbins. Desperte seu gigante. Desperte seu gigante. Esse cara é demais, é demais. Então as pessoas não precisam Matheus, falar. a maioria das pessoas não lê, Matheus. E eu falo para as pessoas, meu povo, o segredo está nos livros. Vão ler. Eu não tinha muito o hábito de ler sempre, mas eu sempre gostei de ler. Quando você começa a ler, pode falar. Muda tudo. Essa semana saiu um artigo dos maiores bilionários do mundo, indicando um livro de mudança de vida. Os maiores bilionários do mundo, eu não lembro dos livros. Eu sei que dos livros que eles indicaram, eu tenho 3. Eu tenho 3 na minha prateleiras. Você lembra o nome dos livros ou não? Todos não. Eu lembro do Sonho Grande.
Sonho grande. É de um professor meu, que é o Paulo Ah, Leme, é? Ah, o dono da Ambev. Então, e você aprende. Então, uma leitura, você vai. Eu conheço é. pessoas. Eu vou falar uma coisa assim. Eu sou uma pessoa que não tenho restrição de entregar os conteúdos. Eu tô Eu aqui também conversando não. com você. Eu tô aqui. Eu poderia estar cobrando uma pessoa na conversa. Não. Só que, se tiver pessoas com a mentalidade diferente aqui na live assistindo, eles vão pegar uns insights do que a gente está conversando e vão mudar de vida. Por É. coisas simples do que a gente falou. Ô, Matheus, você Então, falou o que eu sempre falo. A pobreza, ela começa na mente. E você teve uma professora que foi sua mãe, né? Além de mãe. Ela sempre teve uma sim, mentalidade diferenciada. E aí isso é importante também. Minha mãe também tem uma forte influência na minha vida, porque sim, a mentalidade dela, por mais dificuldade, que eu também passei muita dificuldade, tá, Matheus? Por mais dificuldade, mas a mentalidade faz toda a diferença. totalmente, totalmente. A forma de pensar, a Totalmente. forma de a gente agir. Ah, eu posso agir, eu vou pensar. Porque hoje muita gente está agindo sem pensar. Sem pensar exatamente. Muita gente faz as coisas sem estudar. Um exemplo, falando a questão profissional. Por que muitas empresas falem? Eu acho, eu acho que é falta de planejamento. Sim. Administração, má Mas administração. assim, eu vou citar uma empresa aqui grande, Uhum, McDonald's. uhum. Você sabia que o McDonald's é uma franquia? Certo. Você tem que comprar uma franquia deles para você Sim, obter o sim. McDonald's. E é uma franquia não barata, não é barata. Não, não. Muito pelo Pode colocar contrário. acima de, pode colocar acima de milhões, Uhum, tá? Eu conheço. Então, quando você vai lá assinar o contrato para comprar a franquia deles, que é mais ou menos 2 a 2 milhões e meio, uma franquia, uhum. isso eu estou jogando a média. Tá. No planejamento deles lá, já tem o local onde você deve escolher para colocar, abrir essa A sua franquia. Então não franquia. é o local que você vai querer. Então Ah, ele já tem o eles que ponto determinam. estratégico. Eles que determinam. Aham. Porque eles têm profissionais que estudam onde os pontos estratégicos que a franquia deles vai dar resultados. É o mesmo que nós. Ah, eu vou montar tal coisa. Muitos jovens vão entrar na fase jovens, Eu pensam vou no ativar os quê? comentários, tá, Matheus? Tá. Ah, Muito jovem pensa o quê? E erra aonde? Ah, eu vou abrir tal negócio porque dá dinheiro. Ah, eu tô é, vendo que a Mônica abriu tal coisa e tá dando dinheiro, eu vou abrir também. Só que o que a Mônica faz é diferente do que eu faço, é diferente dos meus valores, é diferente do meu propósito. é, Só é. porque ela tá dando dinheiro nela, tudo bem. Só que a partir do momento que a gente vai com esse pensamento, eu vou por causa do dinheiro, eu vou por causa do dinheiro, uma hora você para, uma hora você cansa. Você falou uma Porque, coisa muito perfeita, porque meu marido fala muito sobre isso. Ele fala, o dinheiro é consequência, é importante, óbvio. sim, Mas quando você monta alguma coisa focada no dinheiro, você não vai ter sucesso. não, Não vai. você não vai Porque ter, porque, o segredo, quando você vai abrir qualquer coisa, trabalhar com qualquer coisa, é o valor que você vai gerar na vida daquela pessoa. A sim, transformação que você vai gerar na vida daquela pessoa com o sim, seu conhecimento. Um exemplo, eu tenho uma loja de bolo. Eu falo muito sobre energia porque eu trabalho com terapia holística, né? Terapia energética. Então eu falo muito sobre isso. Você vai fazer uma comida, ou mesmo a sua comida em casa. Aí eu tenho uma fábrica de bolo. Vou lá, uma loja de bolo. Vou lá e faço os meus bolos. As pessoas que vão comer, ela sente quando você faz a comida rápida, apressada, para só matar a fome. Ela sabe quando você fez com todo o seu amor, porque você come, a gente sente. A gente sim, percebe. Você fala, nossa, que comida gostosa, que bolo gostoso. Só compra naquele lugar porque aquela sensação você já guardou. E isso é muito uhum, importante. Então, não foca no dinheiro. O dinheiro é consequência, ele vai vir. Mas foca no valor que você vai gerar na vida daquela pessoa. No sim, atendimento, no amor que você coloca.
Você falou isso e é importantíssimo. Isso é a base, entendeu, Matheus? As pessoas, um exemplo, quando eu costumo dizer que nós somos nosso produto mesmo. A gente tem que saber se Sim. vender. É, porque E antes de qualquer produto que você venda, que a pessoa vá comprar, ela compra primeiro quem é você. E sim, eu sempre falo, cara, grava, você que tem algum comércio, grava também os seus bastidores. Tipo assim, olha, agora eu acordei tal hora, eu como esse pão com manteiga, eu tomo esse leite com café, não sei. Mas fala um pouquinho de quem é você, porque antes das pessoas comprarem o seu produto, ela compra quem é você. sim. E quem é você fala muito e vende muito. Ou se você tem um Instagram, mas só posta lá o bolo. Hoje eu tô me referindo a bolo que veio na cabeça. Mas só Não, sim. posta lá o bolo, só o seu produto, e eu não sei quem está por trás, é mais difícil da gente ir lá e comprar. Agora, se você mostra ali seus bastidores e tem essa conexão com as pessoas, não tenha dúvidas que você vai vender muito mais. Não é assim, Matheus? Bastante, bastante. Eu costumo dizer que muitas vezes, quando lança o produto, como a gente está falando, a pessoa só Uhum. pensa que quanto eu vou vender meu produto? É. Por quanto eu posso vender tal produto? Só que as pessoas esqueceram que as pessoas não querem saber valores. Ela quer saber a Quer saber transformação, né? o benefício que aquele produto vai trazer para Na mim. vida dela. Isso. Então, a partir do Perfeito. momento que eu sei qual que é aquele benefício que aquele produto está trazendo para mim, aí eu não vou querer saber valor. Opa, eu sei que vai trazer um É benefício, vou lá e compro. Então, por super isso que eu costumo importante você dizer, falar sobre isso. por isso que eu costumo dizer a questão que a gente não. Eu vou dar um exemplo agora, Matheus. Um Uhum. exemplo. Tem dia que eu fico 13 horas em cima de uma bike treinando. Nossa. Se eu for pensar por questão de dinheiro, chega uma hora que eu vou falar, hoje eu não vou ficar 13 horas num treino em cima de uma bike. É, Então, é o paixão, propósito e paixão. Você tem esses dois juntos, ligado, você vai já fazer era. com gosto, você vai acordar, nossa, com aquele prazer de fazer aquilo. Não por, Isso. mais uma vez hoje, ter que ir para aquele lugar chato, para esse treinamento, tô cansado. Não. Não. A partir do momento que você vai, opa, hoje. Aí volta, aí eu falo aquela questão que muita gente fala a diferença de segunda-feira para sexta-feira. Ah, Vocês já perceberam que muita gente trabalha melhor na sexta-feira do que na segunda? sim. As Por quê? pessoas vivem esperando o final de semana, né, Matheus? Matheus, Vive eu falo esperando o aqui, ó. final de Eu falo semana. nos meus stories, ninguém acredita. Cara, eu amo a segunda-feira. Sim, É porque sério, eu amo. teve um dia que, quando eu trabalhava em empresa, eu chegava na segunda-feira, bom dia, pessoal, bom dia, pessoal. Chegava na sexta-feira, bom dia, pessoal, bom dia, pessoal. Todo mundo falava, o que você tem? Eu falei, filho, é o dia normal. É um dia Então, é normal. esse pensamento que a gente tem que ter. A partir do momento que nós É, temos essa forma de pensar, de agir, as coisas mudam. muda. Como as próprias pessoas dizem. Eu aprendi com o Leandro Canal, Uhum, ele falou uma coisa assim. Não é o Leandro Canal, é o Clóvis, o uhum. professor Clóvis. Ele fala uma coisa assim, que as pessoas esperam pelo happy hour da sexta-feira à noite. É. E esquece que esse Elas dia, não aproveitam os momentos. perfeito, eles esquecem, Matheus, que esse dia nunca mais vai voltar. E parece, Sim, é óbvio. Sim, mas aproveita, porque a gente perde pessoas. Então, cada pessoa que a gente está hoje aqui, nossos familiares, nossos amigos, vamos aproveitar. Tem gente que mora com as mesmas pessoas a vida toda e nunca reparou qual é a cor dos olhos. Eu faço um exercício nos meus atendimentos, eu falo, você mora com quem? As pessoas me falam, né? Eu falo, agora a gente vai fazer um exercício e me conta qual é a cor dos olhos das pessoas que moram com você. Tem gente que fala para mim, eu não lembro. Por quê? Não repara, não olha nos olhos das pessoas, não olha no rosto. Tá aqui no celular, o quê? Tá, entende? Eu falo, gente, esse dia não volta nunca mais. Aproveita. Pra gente lá na frente olhar e falar, óbvio que quando a gente perde alguém, a gente sempre vai ter aquela sensação de, poxa, eu devia ter feito mais. É óbvio, sim. né? Mas vamos aproveitar, cada dia é muito importante, sabe? Cada momento é muito importante. Matheus, meu querido, tá acabando, o Instagram derruba a live se a gente ficar mais.
Agora, para se despedir, se despede aqui do nosso pessoal. Eu quero agradecer de coração, sabe, por você ter aceitado bater um papo comigo. Você viu que aqui é um bate-papo, né? Bater Sim, um papo sim. comigo. Você, para mim, é uma inspiração, uma referência. E minha gratidão a você. Gratidão a vocês que Obrigado. ficaram aqui com a gente. Quem não pôde ficar foi saindo. Quem vai assistir futuramente, gratidão também, tá? Eu E agora é agradeço o você. seu convite, Mônica. Eu agradeço mesmo. Só que eu vou falar uma coisa muito importante. Pode ser Uhum. que as pessoas sintam, né? Forte, né? Vai ser forte. Eu costumo dizer que as pessoas falam, você é minha inspiração, Matheus. Eu fico feliz. Só que eu só serei a inspiração das pessoas a partir do momento que elas agir e para ação. Porque existe muitas pessoas que falam, você me inspira, fulano de tal me inspira, mas ela fica no mesmo lugar, sem ter ação, É, sem agir, sem querer atrás. Então, a gente precisa agir. Agir, porque aí você pode dizer que você é inspiração, porque a partir do momento que você age, a gente sente que nós tornamos inspiração. Porque a gente pode conquistar tudo o que queremos na vida. Tudo, tudo. perfeito, Saiba perfeito. que, saiba que a gente tem que pagar preço. Não se conquista nada na vida sem pagar um preço. Às vezes a gente tem que ter renúncias na vida. E às vezes o preço é alto. Mas quando você conquistar seus objetivos e você olhar para trás e falar, o preço que eu paguei hoje compensou tudo, não tem dinheiro nenhum que vai pagar. Quando você Exato. se sentir realizado, sentir o prazer de eu fiz aquilo, eu lutei e conquistei. Então, não Perfeito. pensa, Obrigada, Matheus. não pensa que, assim, não deixa as pessoas impor limites na sua vida. O próprio É isso. limite, os limites que a gente tem, que a gente coloca, somos nós mesmos. Nós que impomos limites em nossa vida. Perfeito. Matheus, querido, obrigada. Obrigado, E, Mônica. e não sei se você assistiu a live de ontem até o final, o Oscar falava sobre a dica do despertador, que você falou, eu sou só inspiração se você agir. Cara, faz a dica do despertador que você vai ver se você não vai agir. O Matheus vai falar, te inspirei mesmo, hein? Que isso? Cara, é o máximo. Matheus, querido, muito obrigada de coração. Fica Obrigado. com Deus. Uma Você excelente também. tarde. Gente, Obrigado. gratidão a cada um de vocês. Vamos se despedir do pessoal. Gratidão a cada um de Obrigado a cada vocês. um. Muito obrigado por vocês pararem e assistirem nesse momento e que vocês possam realizar seus sonhos e objetivos. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau. tchau.